Olá pessoal, boa noite. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live de toda quinta da Aquaculture Brasil. Nessa quinta a gente tem um convidado muito especial, João Manuel Cordeiro Alves, gerente nacional de aquicultura da Guabi. Logo ele já vai estar aqui com a gente. Tá? Enquanto isso eu aproveito para agradecer aí pela presença de todos, pessoal que está entrando, grande André Muniz, né? Live tão bacana semana passada sobre ranicultura, né? Muito legal, está sendo muito acessada pelo YouTube. Boa noite aí a todos. O João já está entrando para conversar com a gente. Lembrando, pessoal, que as nossas... o João já está por aí. Vou mandar o convite para ele. Lembrando que as nossas lives, elas ficam... Tá? E também vocês encontram elas via podcast no Spotify. Tá bom? Grande João, boa noite. Boa noite, pessoal. João, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado pelo teu aceite, pelo... Tu tá aqui com a gente em pleno feriado. É um prazer, é uma honra a tua presença aqui junto com a gente nessa live. Prazer é meu, Giovanni. Prazer sempre estar com você, com o pessoal da aquacultura. Você especialmente é um querido. Então, não tem jeito de falar não. Eu já gosto, então é fácil falar aqui. Imagina. Gosto de conversar. E aquele vinho de todo feriado a gente toma depois de acabar a live, né? Não tem pressa. Com certeza, não tem pressa. Daqui a pouco a gente toma. Bacana, João. Bom, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas também do pessoal que acompanhou aí a divulgação da live ao longo da semana. A gente também tem uma pequena pauta aqui que a gente montou para conversar. E uma pergunta que não seria a primeira, digamos assim, já que o título da live é O Futuro Otimista da Aquicultura Brasileira, né? E estava conversando com o João, a Guabi recentemente foi adquirida pela Altec, né? A Altec é uma grande empresa internacional. Quando ela faz a aquisição de uma empresa de nutrição brasileira, ela deve estar imaginando que esse negócio vai vingar e muito no Brasil, né, João? É mais ou menos por aí? É por aí. A Guabi e a Altec são parceiras há 25 anos ou mais. A Guabi foi, se não a primeira, uma das primeiras indústrias clientes da Altec no Brasil, há mais de 20 anos. A Guabi, maior cliente da Altec no Brasil. A história das duas empresas é muito parecida também. As duas foram fundadas por dois homens sonhadores, empreendedores e que gostam de treinar gente, gostam de capacitar pessoas, gostam do negócio, não gostam sabe? Eram pessoas muito, posso dizer, altruísta, apesar de estarem tocando negócios, né? Mas muito altruísta, um tratamento muito bom com as pessoas, com os clientes, com os animais, com os equipamentos, com tudo. Que era o Dr. Thor Halland, que fundou a Guabi, que faleceu há poucos anos, e o Dr. Pierce Lyons, que fundou a Altec. Eles eram amigos, eles que começaram o negócio. A aquacultura, a Altec não comprou a Guabi apenas por aquacultura, mas a aquacultura e bovinocultura atualmente são os dois campos da pecuária brasileira onde é possível crescer bastante, porque a capacidade de produção é enorme e muito pouco explorada. Vai crescer aves? Vai crescer suínos? Vai crescer produção de ovos? Vai. Equinocultura? Vai crescer um pouco, muito pouco, mas vão crescer em taxas muito, muito menores. Então, e a Altec é uma empresa importante no mundo, uma das maiores empresas em faturamento na área de produção animal do mundo, nutrição. Está em 130 países, então a gente tem uma rede incrível. Então, foi muito bom para a Guabi, foi muito bom para a Altec, porque a Altec é uma grande desenvolvedora de tecnologias. E a Guabi é uma grande aplicadora de novidades tecnológicas.
Então a gente hoje tá mais próximo, sempre fomos muito próximos da Altec, muito próximos, sempre nos demos muito bem. E agora, e não tenha dúvida, eles não estão vendo o passado, que os donos eram amigos e que eles estão vendo o futuro e por isso se interessaram pela Guabi e no Brasil. Então, o Brasil é uma grande aposta para o mundo todo. Todo mundo no mundo aposta no Brasil. Vamos ver se a gente Bacana. consegue não fazer tanto susto, né, cara? Mas a gente vem algumas décadas aí sem conseguir mostrar para o mundo que a gente é sério, né? A gente tem potencial, infelizmente, né? Mas não quero falar disso, não é o nosso tema de hoje. Só que interfere muito na nossa vida. Estamos indo bem, apesar de tudo, né? Apesar de Sim, tudo. sim. Não estava me passando também que os números da própria FAO indicam uma redução para esse ano de apenas 2% na produção mundial de pesca e aquicultura. Frente a tudo que está acontecendo no país, isso não é muito, né? E o Brasil provavelmente também não vai ter uma redução muito considerável, João. Não vai. O camarão possivelmente vinha vindo muito bem até março, ao início da pandemia e a decretação da quarentena e tal. Vinha vindo muito bem, crescimento, estimativas um pouco otimistas demais da ABCC, mas eu acho que estamos falando de otimismo, tem que ser mesmo, uma previsão de produção de 120 mil toneladas contra as 90 que foram produzidas no ano passado, um crescimento de 1/3. Com certeza isso não vai acontecer, eu achava difícil acontecer também pela própria conjuntura do país e tal, mas com certeza teria crescimento de uns 10, 15%, sem dúvida ia ter. Continuo acreditando que vai ter crescimento ainda, apesar dos pesares, mas menor. E a piscicultura, acho que não sofreu, os produtores sofreram por um período com dificuldade de comercializar, mas já está tudo se normalizando, todo mundo se ajeitando, sabe? Todo mundo se ajeitando. Março foi um mês recorde de produção de alevinos de tilápia. Esses alevinos estão aí, então eles vão ser produzidos, e então vai ser um ano bom do mesmo jeito. Com crescimento. No mundo, sim, vai ter um decréscimo, esse que você citou aí, a FAO lançou esses dias, né, lá na Bulgária, em Sófia, acho que foi na segunda-feira, dessa semana mesmo, o estado da produção de pesca e aquicultura no mundo, referente a 2018. Mas nele tem um prefácio e ele prevê uma queda de produção de mais ou menos 1,5 na aquicultura e mais ou menos uns 3 na pesca. A média disso vai dar 2, qualquer coisa, não lembro muito bem dos números exatos. Mas é um número pequeno, para 180 milhões de toneladas, para deixar de produzir 3%, estamos falando em 5 milhões de toneladas. Não é muita coisa. Não é muita coisa. João, as fábricas de ração, de forma geral, elas são um termômetro da pecuária, né? E da aquicultura também. Tanto que a própria questão das estatísticas da piscicultura e da carcinicultura, muitas vezes recorre ao sim de rações, né? Para fazer um cálculo de conversão alimentar para saber quanto o país produz em função da nossa ineficiência com relação à estatística pesqueira e aquícola. Eu queria te perguntar se os números de vendas de rações da Guabi no primeiro semestre de 2020, e aí não é só aquicultura, vamos falar de um termômetro de produção de alimentos no Brasil. Os números são muito diferentes do que produziu no primeiro semestre de 2019, está mantendo uma constância? A gente tinha um orçamento sempre baseado no que aconteceu no passado, e você projeta o futuro em função agora tem um centro de distribuição em tal lugar, tem um funcionário novo numa outra área, ou contratamos um distribuidor, um representante importante. Então, mais ou menos a soma de um monte de coisinhas. E nós tínhamos uma previsão de crescimento,
É, e estamos praticamente alcançando esse crescimento. Não é muito grande, 3, 4%, mas estamos crescendo, Que estamos legal. evoluindo. As margens estão muito mais apertadas, a rentabilidade tá difícil, mas está difícil para o nosso cliente também. Então não tem como o nosso cliente ganhar dinheiro e a gente não ganhar dinheiro e a gente ganhar. Esse é um jogo, é uma brincadeira de ciranda, um segura o outro, né? Uma roda, vai dançando lá e um segura o outro quando o outro está caindo e vai todo mundo muito junto. Quando eles estiverem ganhando bastante dinheiro, nós vamos ganhar também. Legal. João, muita gente te mandando abraço aqui pelos comentários, tá? Uhum. Deixa eu voltar aqui. Altemir Gregolin mandou um abraço, tá por aqui também. Legal. Nosso ministro, né, da Pesca e Aquicultura, fez É, uma belíssima gestão na época. E aquela nossa sem live está dúvida. confirmada, hein, Gregolin? Só falta marcar o dia. Ele conhece muita coisa. Montou um evento muito interessante no ano passado, e esse ano vai se repetir. Legal, um abraço, ministro. Tudo de bom. João, tem perguntas aí que estão vindo digamos assim, do sucesso da live de semana passada sobre ranicultura. Então tá aí Hum. a primeira. Algum interesse projeto para produzir rações para rãs? Ai, ai. A gente gostaria de poder fazer isso, mas é um mercado muito pequeno. E, e, e as rações de peixe, especialmente para carnívoros, funcionam muito bem para rã. As, as exigências são muito pouco diferentes, detalhes muito pequenininhos. Talvez uma ração de engorda num determinado momento, mas é um mercado, infelizmente, pequeno. E produzir ração extrusada é um negócio difícil, porque você tem que parar uma máquina que está produzindo 6, 7, 8, 10 toneladas por hora, para às vezes fazer 2 toneladas de um produto. Aí o misturador é de 4 toneladas. Se eu puser só duas, ele não mistura bem, entendeu? Uhum. E aí, para transportar essas 4 toneladas do misturador até na extrusora, encher o caminho, eu perco 500 quilos, até regular a extrusora, 500 quilos. Aí começou a funcionar, no secador eu perco 300 no começo, perco 300, enfim, você pega produtos. É muito difícil, é triste, porque gostariam muito de fazer mais coisas. Por isso que as empresas tendem sempre a ter um portfólio minimamente funcional. Se você vai para uma empresa asiática que produz, sei lá, produz 60, 70 mil, tem empresas que produzem 70 mil toneladas de água por mês. A gente produz mais que isso, mas é por ano. É um mundo completamente diferente, né? Então, mas funcionam bem as de carnívoros para rã. Só que as pessoas também, às vezes, têm alguma experiência ruim com ração de peixe, porque eles vão muito atrás de preço, e aí querem, não, mas eu quero usar uma 32, eu quero usar uma 28. Tá bom, você quer usar, eu não te aconselho, fica mais caro, sabe? Mas funciona super bem. Ô, João, Ah, o André Muniz comentou aqui, ó, rações de peixe carnívoro ainda atendem bem a engorda de rãs. Seria interessante sim, fazer pêndulos menores, aí poderíamos usar nos imagos. Então, enquanto não tiver uma escala não, mínima, né, então tu explicou bem, não não, dá para mas, fazer mas tá, mais, não. tá aí a solução. André, nós temos ração, as nossas rações iniciais são todas pensando em carnívoros. Nós temos ração inicial para peixe onívoro a partir de 5, 6 gramas, mas temos ainda as iniciais todas de carnívoros. Porque todo peixinho, quando nasce, mesmo que ele faça ser herbívoro no fim, ele é carnívoro. É comedor de zooplâncton né? Então, nós temos ração inicial pó,
que é entre 400 micra e 800 micra, ração extrusada e moída. Depois tem uma ração de 1 milímetro, ração de 1,7 milímetros, 2 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 9 a 11 e 14 milímetros para carnívoros, com 42% de proteína, 11 de gordura. Atende bem carnívoros, dá para se divertir. Legal. Legal, João, André. Obrigado. Muita gente, estou feliz. tem Obrigado, muita André, gente. pelo comentário. O professor José Arlindo te mandou um abraço. O Casaca, da Epagre, que está sempre acompanhando as lives também. O Eduardo Schutter, lá de Brasília. Bom Muita demais. gente legal. O João, e essa questão de você não ter um volume mínimo para produzir as rações, eu queria fazer um gancho para a gente falar um pouquinho de piscicultura marinha, porque a piscicultura marinha é a mesma coisa, né? Tipo assim, a gente tem essas garotas aqui fazendo um pequeno teste e eu te pedi 500 quilos. Aí tu encaixa com o pedido de São Paulo, encaixa com o pedido do Rio para poder produzir. E muitas vezes faz pela amizade e para o setor também não morrer, né? É uma parceria, né? Enfim, é um auxílio que vocês dão, senão não teria ração para peixe marinho. Uma das coisas que mais me encanta na Guabi é isso. A Guabi sempre foi fomentadora da aquacultura. A Guabi, no passado, no começo, 20 e poucos anos atrás, eu estou na Guabi há 18, mas ela fez muitos congressos, muitos simpósios, trouxe muita gente de fora do Brasil para cá, para fazer, fez publicações, sabe, um monte de coisa para estimular mesmo a aquacultura. E ela não perdeu isso, e ela permite que eu continue fazendo isso. Então, como que a gente faz com ração para marinhos? Que esse é um mercado que vai crescer bastante. Infelizmente, o mercado não vai crescer muito. Eu acho que eu promovi, eu fui presidente mas nessa época eu não era presidente, eu era diretor técnico da Associação ASESP, Associação dos Zootecnistas do Estado de São Paulo. Isso deve ter sido em 81, 82. E nós fizemos um curso de uma semana de produção de rã e levamos esse curso para outros lugares e tal. É um mercado interessante, acho que sempre vai ter consumidor. Eu gosto de rã, só não como muita rã porque em casa minha mulher não gosta, né? Acho que nem de ver. Mas a maioria das pessoas tem algum preconceito contra a rã, mas não sabem como é saudável e gostosa, né? Mas os carnívoros têm um potencial muito maior, é um potencial enorme que o Brasil ainda não explora. Então eu faço exatamente isso que você falou, pega o pedido seu, mais um pedido da Cláudia, um pedido do Rio de Janeiro, e não sei o que e tal, vai e produz. Nós vamos produzir agora, esses dias vamos produzir uma batida para vocês. Não esquece de mim, tá acabando, Rafa. Não, tá na lista, tá na lista. Olha só que legal, o Weber, lá de Brasília, acho sempre bacana o respeito e a admiração que o Giovanni tem com o João, grandes amigos, um abraço, Weber Maia. Não poderia ser diferente, o João é meu paizão aquícola, não poderia ser diferente. O João para mim, é uma das 10 pessoas mais importantes da aquicultura brasileira. Se tiver que reunir 10 pessoas aí pra gente resolver um problema aí, o João vai ter uma cadeira. Então, e essa live... Engraçado, né, João, que a gente programa as lives não por ordem de importância. A gente programa porque a gente conversa, surge uma oportunidade, mas era uma live que eu tava esperando muito, ter esse prazer aí de conversar contigo. E tem muita pergunta surgindo. Isso é muito exagerado, mas eu fico feliz que você me coloque num lugar bacana. Obrigado. Mas se não for, o pessoal vai discordar aí nos comentários, só que eu acho que eles estão concordando. Vamos aguardar. Tá bom. Obrigado. João, falando de coisas assim diferentes que eu acho que é legal. Já existe, uma pergunta do André Muniz também, já existe ração com ingredientes à base de insetos? Se não, existe uma previsão ou interesse da Guabi em fazer algo assim? André,
Tem sim. O problema hoje com insetos é, primeiro, disponibilidade, não disposição, né? Disponibilidade, constância e preço. Ainda é caro. Existe uma falsa ideia de que eles são extremamente proteicos e tal. Eles sim têm bastante proteína, têm um perfil de aminoácidos interessante, talvez para rã seja fantástica, uma ração, né, com bastante insetos. Mas eles têm muita gordura, isso de certa forma, não é ruim, mas tem muita gordura e muita quitina na carapaça. Tá? Então tem muito. É difícil de processar, um bocado de coisa. Mas é um grande potencial. Se a gente pensar num monte de subprodutos com pouco uso para agropecuária, a indústria de ração consome praticamente tudo, né? Mas pensa, por exemplo, pegar uma bandinha de soja, que é aqueles pedacinhos de soja que ficam no fundo dos silos, e cria assim um monte de inseto ali comendo só soja. Quer dizer, talvez seja muito melhor melhorar um pouquinho, fazer uma ração para insetos usando esses subprodutos e fazer uma produção de insetos melhor. Talvez precisa evoluir, de repente fazer alguma formulação e mexer, que possa mexer no perfil de aminoácidos desse inseto, sabe? Tem um monte de coisa. Não tenha dúvida, isso vai ter e bastante, André, bastante. Legal. Essa tinha sido a pergunta também do Ronaldo Yamada, lá do Japão. O Ronaldo também sempre acompanha nossas lives. Gostaria de mandar um abraço aí para ele. E aqui, uma pergunta do Thiago Trombeta, que também está sempre com a gente. Quais as tendências futuras no processamento de rações? Aí ele fala, acredito que não seja somente de nutrir os peixes. E quanto aos ingredientes? É verdade. Há um tempo já a gente vem falando que as exigências nutricionais vêm mudando, né? A definição clássica de exigência nutricional é a quantidade menor de um determinado nutriente que permite um maior ganho de peso. Ou seja, então você faz uma ração, faz várias rações, variando proteína, e aí você pega, vai crescendo o ganho de peso, sei lá, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36. De 28 para frente, a curva do crescimento não vai para frente. Então a exigência é 28, é o menor valor que deu o máximo crescimento. Agora, hoje a gente tem outras exigências, e a ração, já há alguns anos, e a gente vem usando isso, ela passa a ser veículo de um monte de coisa, não só dos nutrientes essenciais básicos. Hoje existem nutrientes semi-essenciais que podem ser exigidos em determinadas situações, existem alimentos funcionais, então eu consigo melhorar a saúde, eu consigo melhorar parasitas, resistência a parasita, consigo melhorar o perfil nutricional desse peixe, consigo melhorar a vida de prateleira, ou seja, o produto mais durável, consigo melhorar a conservação da ração na fazenda, consigo melhorar digestibilidade, então produzindo menos excretas e preservando mais o ambiente, consigo absorver micotoxinas, a ração passou a ser um monte de coisas. As rações hoje, sim, é um monte de coisa. Consigo dar cor no filé, através de ração, consigo um monte de coisa. Melhorar alguns aminoácidos. Tua câmera, pelo menos pra mim aqui, ficou um pouquinho falhada a câmera. Tu tá com bateria no celular suficiente? Tá tranquilo? Tá bem carregado? Porque às vezes ele começa a... Tá? Não, tô com 69% de bateria. Então tá show. Olha só que legal. Tem uma contribuição aqui. Peraí. Aqui. Não, voltei. Tinha uma contribuição bem legal aqui. Tá aqui. Marina Lapa Viana. João, a Marina
também hoje é uma pessoa que trabalha com aquicultura, né? É esposa do Maurício Emerenciano, João, que deve estar com ela assistindo. Bacana. O Maurício, Um que é meu abraço. irmão, que é meu amigo. Poxa, que grata surpresa, que grande prazer. Grande E contribuidor. ele tá fugindo de uma live comigo, né, Maurício? Então, eu tô te intimando aqui, cara, pro Brasil inteiro. Tá assistindo, mundo, né? Eles estão lá na Austrália. E ele fez e a Marina e ele fizeram uma contribuição que eu achei bem legal, ó. Uma pequena contribuição sobre a farinha de inseto. O perfil lipídico é bem modular. Vai depender do substrato que você oferece aos insetos e a capacidade de digerir a proteína. Que bacana, é aquilo. Dá para a gente fazer uma dieta para ele pensando no bicho que vai se alimentar da farinha dele, né? Não é fantástico. Fantástico. Que legal, são eles. Os dois estão lá assistindo. Que legal. Um abração, um beijão. Muito massa. Tá, tem muita pergunta aqui. Deixa aqui. José Arlindo, que está participando desde o início. José Arlindo Pereira. Se já foi pensado utilizar resíduos da indústria do camarão na formulação da ração? Sim, se usa. Só que a cabeça do camarão, que teria um pouco de proteína, mas a carapaça, que é o que normalmente se usa, não tem, mas é um excelente atractante. A gente tem algumas limitações, por exemplo, eu não uso farinha de peixe ou farinha de subproduto de peixe, que a gente não tem farinha de peixe no Brasil, é sempre farinha de subproduto de pescados. Nas rações, não uso farinha de tilápia, por exemplo, nas nossas rações, então a gente não compra ração de um frigorífico que abate tilápia, ou que abate só tilápia, ou por estratégia sanitária. Por estratégia sanitária, ok. Sanitária. No camarão, a mesma coisa. O camarão ainda é um bicho muito mais suscetível a doenças e tal. Mas sim, o que vai salvar as necessidades, ou a gente vai resolver essa dependência de farinha de peixe e óleo de peixe com outras coisas, né? Nós já fizemos um trabalho muito legal com o pessoal da FURG, Mano, Dariano, Geraldo, Mineiro, todo aquele pessoal muito, muito bom de lá. Fizemos um fish meal análogo. É um análogo de farinha de peixe, não um substituto para a farinha de peixe, mas é uma coisa igual. Nós formulamos uma farinha de peixe sem peixe, usando ingredientes de animais terrestres e ingredientes sintéticos. E substituímos 100% sem problema nenhum. Em água clara, em biofloco, diminuímos proteína, aumentamos. Funciona perfeito. Nós vamos resolver esse problema dessa maneira. Por enquanto, esse produto, esse fish meal análogo, é mais caro do que farinha de peixe. Mas a gente tem farinha de subproduto de pescado, farinha de animal processado, que é um bom ingrediente. Tem uma cinza um pouco alta, tem muita matéria mineral, né? Mas é um produto interessante, bastante palatável, e a gente produz com alguma... A própria aquacultura aumenta a oferta disso. Né? João, muito interessante que tu comentou sobre uma questão de estratégia sanitária de não comprar farinha de tilápia, né? Achei bem relevante, queria entender um pouquinho melhor. Pensando que o rendimento da tilápia para o filé é muito baixo, quer dizer, se consegue agregar um valor ali produzindo uma farinha é super interessante, e acho que muitas fábricas no Brasil já fazem isso. E eu queria te perguntar assim, se o processo de extrusão, a questão da alta temperatura e tudo mais, ele não seria seguro para a questão de eliminar, enfim, qualquer agente causador de problema lá na frente. Eu, pessoalmente, acho que é seguro. Assim como seria seguro a gente usar ingrediente de bovinos extrusados em ração para peixe para mandar para a Europa, e a Europa não aceita. É um pouco mais, é muito mais um excesso de zelo, tá?
uma precaução, excesso de zelo, porque eu tenho outras opções. Eu consigo fazer ração com a mesma eficiência, com um valor parecido. Então, ainda não temos necessidade muito grande de usar esse ingrediente. Mas, às vezes, a gente usa para camarão, corrigindo ácidos graxos e tal, usa um pouco para camarão. Compramos ração, farinha de tilápia, às vezes, e usamos com correção do ingrediente, para atender às exigências nutricionais, né? Mas a gente tenta evitar. Tá. João, bom, a gente vive um momento aí de quarentena, todo mundo, né, tentando se cuidar e saindo menos de casa. E a questão das lives, dos eventos online é algo assim que está sendo bastante interessante nesse momento, né? Acho que o pessoal a gente está estudando muito, está aprendendo muito, está se aproximando de pessoas que às vezes, eu não sei se contigo por telefone a gente conversaria 1 hora esse mês e a gente está aqui conversando 1 hora. Agora, claro que tem muita coisa acontecendo, mas eu queria chamar a atenção, queria destacar um evento que me parece diferente, tá? Que é o One da Altec. Que esse ano o One da Altec teve que ser, né, realizado de forma online também. É um evento que tem uma pegada diferente, né? Não são palestras técnicas exclusivamente sobre a nossa área, é um negócio para abrir a cabeça, né, do sujeito. Eu queria que comentasse um pouco sobre o One. Cara, o One, Dr. Lions, a Altec fez 35 anos esse ano. Então o One existe desde o primeiro ano da Altec. Sempre chamava Simpósio Altec e tal, e então agora nos últimos anos, acho que 5 ou 6 anos, ele passou a se chamar One Altec Ideas, Ideias Altec. E é um evento incrível, cara, porque você vai aprender sobre o seu negócio, alguma coisa lá, mas você vai aprender muito sobre agronegócio, as tendências, as coisas mais modernas. Por exemplo, a gente produz algumas rações com o que a gente chama de QS, né? Que é um produto, que é um pacote de produtos que altera a expressão gênica de bactérias ou inibe a alteração de expressão gênica de bactérias. Primeira vez que eu ouvi falar em alteração de expressão gênica feita de propósito, com uma finalidade, e mexer naquela expressão gênica, foi no One, há uns 6 ou 7 anos talvez, mais, 7, 8 anos, por aí. Então, um negócio incrível, e eles levam pessoas muito, muito importantes, preparadas para falar. E esse ano, para nossa sorte, é muito bom ir lá, é fantástico, a experiência de ir lá é muito legal, são 4 dias muito bacanas, mergulhado mesmo no negócio, tem comida boa, tem bebida, a Altec é uma empresa de fermentação, então faz cerveja boa, tem cerveja, faz uísque, faz rum, faz um monte de coisa, e tem festa e tem muito trabalho, é cansativo pra caramba, é de cedo até de noite e de manhã começa cedinho no horário. Esse ano foi virtual, e para nossa surpresa participaram no presencial sempre 4.000, 5.000 pessoas, e esse ano são mais de 23 mil pessoas que entraram pelo virtual. E ele ainda está à disposição. Se alguém quiser se inscrever, me manda um e-mail, por favor, joaomanuel@guabi.com.br, ou escreve no saque da Guabi falando que você me viu aqui, e eu vou te orientar como se inscrever. São 40 e poucas palestras, tem desde de astronauta para falar... Cade, não chama-se Cade, mas é um astronauta que já passou 6 meses lá fora, né? Foi 2 vezes e ela falou super sobre isolamento, sobre essas coisas que a gente está vivendo agora. E tem um monte de outras coisas, sobre marketing, sobre mercado, são 40 palestras, mais de 40, que estão lá à disposição. Você se cadastra e assiste a palestra. Tem tradução, tá? Para o português, ou legendada, ou
ou tem tradução simultânea, então estão lá desse jeito. E durante esse ano, até o ano do ano que vem, que é em maio sempre, todo mês vai ter pelo menos uma apresentação ou uma palestra sobre algum tema relevante daquele momento. É um negócio muito legal, está à disposição de quem quiser. Por favor, me procura. Até junho, até o final de junho, as inscrições vão estar abertas. Muito legal. Obrigado pela oportunidade. Então, pessoal, anotem aí, joamanuel@guabi.com.br ou diretamente pelo saque da Guabi. Aproveitem a oportunidade, porque é incrível estar disponível essas palestras de um evento tão grandioso como esse. Bem legal. João, Manuel a Karina com O, tá? Manuel com O. João, Manoel com O, Manuel.com.br. Tá. Isso. Muita gente bacana aí. A Karina da Guabi, né? Nossa grande amiga, parceira, está acompanhando aqui desde o início, já mandou mensagem. Mandar um beijão para ela também. A Karina lembrou que ela me convidou para o ano, né? E era uma semana, a semana do ano foi uma semana de despesca. Eu falei, Karina, não vou conseguir assistir. E aí depois a gente conversa, e agora eu anotei na agenda para não esquecer de me inscrever. Vou aproveitar essa oportunidade e vou assistir. Mandar um beijão para a Karina. Aproveitar também, tem muita gente, pessoal, às vezes, desculpa, eu esqueço de citar todo mundo, acho que nem tem como, mas eu vejo o nomezinho de vocês entrando. O Plácido está aí presente, e o Weber mandou uma pergunta bem legal, onde o Plácido elogiou a pergunta, nos comentários, que é a seguinte: o Weber, que é nosso sócio aqui das lives também, existe alguma perspectiva de uma ração mais voltada para o sistema de produção super intensivo em águas salinizadas artificialmente? Sim, essa ração já está aí. A gente tem tido resultados incríveis com as rações para camarão nessas condições. Já temos temos cliente produzindo já 50, 55 toneladas de camarão por hectare por ano, consistentemente, por mais de um ano seguido, despesca toda semana, fazendinhas grandes já. Então, temos tido bastante sucesso com isso. É o que a gente estava conversando antes, né? De todos os pilares da produção animal e do agronegócio, do aquanegócio, talvez a nutrição seja o mais fácil de corrigir. Estava falando com o Giovanni, se daqui meia hora sair uma informação quente, segura, de que mudou a exigência nutricional do camarão, ou que se eu colocar isso vai melhorar, amanhã as ações todas podem ter essa nova informação, né? Diferente de genética, que demanda muito tempo, diferente de instalações, né? Sistema de produção. Então, já tem ração para isso, sim. Lógico, estão procurando melhorias? Estão procurando, ela vai sempre melhorar, mas a gente já tem hoje coisa muito, muito eficiente, muito eficiente. Obrigado. Legal. João, uma outra pergunta bem legal lá do Maurício e da Marina, direto da Austrália. Qual a opinião dele quanto ao uso, aplicação de aditivos em ambiente de fazenda, ácido orgânico, por exemplo, que eu faço isso, né, na nossa fazenda, o quanto essa prática pode, e muita gente, né, o quanto essa prática pode afetar, alterar a qualidade das rações. Começar a misturar coisas indiscriminadamente nas rações pode dar um problema? Pode sim, mas eu acho que hoje a gente tem muita coisa nas nossas rações. Nós temos uma linha de produto que chama-se Aquagen, porque ela tem um pacote que a gente chama de Aquagen. Um pacote tecnológico incrível, tem um monte de coisa. Mas a gente consegue fazer isso sem muita... para que a interferência seja positiva, Maurício e Marina, né? Os ácidos orgânicos são uma coisa super interessante e a gente tem aplicado bastante ácido orgânico. A Guabi tem autorização para produzir ração medicada para peixes e camarões, tá?
cumprir aquela IN 65, né? Instrução Normativa 65. No último ano, acho que nós não produzimos nada com antibiótico. Nós estimulamos as pessoas a usar ácido orgânico. Funciona super bem, super bem. Então, é possível sim. Agora, você pode fazer voltando ao monte de aditivos e mudar a ração. Eu conversei um pouco com o Giovanni antes da gente entrar aqui, talvez eu misture a conversa, mas hoje as rações são... Então, as rações são muito mais do que um material para fornecer os nutrientes. Fornece muitas outras coisas, né? E a indústria de aditivos também evoluiu muito. Eu lembro que eu já fiz 38 anos de formado. Não agora, em agosto. 38 anos de formado. É mais tempo do que a maioria das pessoas que está assistindo aí. A gente, nessa época, ou até um pouco depois, usava a vitamina C, vinha num saquinho, a ração vinha e a vitamina C vinha num saquinho, ficava guardado na geladeira, e a gente só punha a vitamina C na ração na hora de dar para o bicho, porque era extremamente perecível, lábil, né? Hoje não, hoje a gente usa ração vitamina C de muito mais concentração do que tinha naquela época e passa por dentro da extrusora. A extrusora é uma ferramenta fantástica, quente, temperatura alta e pressão alta, mas tudo muito controlável por muito pouco tempo. O grande processo que acontece não é no canhão, onde as temperaturas são muito altas e a pressão também. É no condicionador, no condicionador que faz uma polenta, a temperaturas um pouco mais baixas. Então, o período dentro do canhão é muito pequeno. Então a indústria hoje faz... A gente hoje, por exemplo, não usa mais mineral inorgânico nas nossas rações de aqua. É 100% mineral orgânico. Justamente para não ter reações, seja com esses ácidos, sejam entre eles, sejam com aminoácidos, porque tudo é muito... química, né? E também não ter irritação de aparelho gastrointestinal dos bichinhos que estão comendo a ração. Então, a absorção é altíssima, a quantidade que se coloca é menor, apesar do preço ser muito mais alto, mas a eficiência e os resultados estão aparecendo assim, a gente está muito feliz, acertamos na mosca mesmo nesses últimos anos, 2 anos e pouco por aí, fizemos umas mudanças importantes. Estamos felizes. Eu vou aproveitar uma pergunta aqui para a gente conversar um pouco sobre peixes nativos, senão daqui a pouco alguém puxa na orelha, que a gente já falou de rã, camarão, peixe marinho. Pergunta o Elbia Santana, qual seria o melhor tipo de ração para o pirarucu? Se é que tem alguma ração específica para ele. Nós fazemos uma ração para carnívoros que vai super bem. Chama-se Guabitec Carnívoros, é a mesma ração que eu falei pro André Muniz sobre para alimentar rã. Vai muito bem. É uma ração com 42 de proteína e com 11 de gordura. Com um peixe bacana, eu acho ele fantástico. É um animal incrível. Eu acho o pirarucu e o tambaqui, zootecnicamente, são uns bichos incríveis, uma capacidade de crescer grande. O tambaqui, bicho que se alimenta com pouca proteína e produz uma carne fantástica, e o pirarucu, lindo, rendimento de carcaça bom. O problema todo está na reprodução, que a gente precisa aprender. A hora que a gente tiver certeza que vai ter alevino para as pessoas, muita gente vai produzir. Muita gente. Legal. João, a gente está com quase 80 pessoas aí assistindo simultaneamente. O convidado ajuda demais, né? A gente ter esse público fantástico numa live para aquicultura.
E a gente está concorrendo com a live da Sandy, que não é, né, fácil, né? Não é fácil. Mas aqui estão as pessoas mais interessantes, com certeza. Que legal. Obrigado, gente, pela presença aí. Muito bom. Olha só, uma pergunta se utiliza, o Guavi utiliza antibióticos como promotores de crescimento. Não, não Não. usamos, não usamos, não usamos. Para peixes, não. Bom, mas mesmo para aves nós não estamos usando mais. Nós lançamos uma linha agora Nós não temos uma indústria. A indústria avícola é um negócio separado. Então a gente tem ração para frango, mas é mais para o frango caseiro, um sítio produtor pequeno. E nós lançamos recentemente uma linha chama-se Pro Natura. Nada de antibióticos, nada de químicos, é para produzir. É naquele estilo do slow food, da comida mais regional, valorizar o ingrediente, o produtor. Legal. Muito bom. De auxílio para. Tinha uma pergunta do Maurício da Marina que ficou pelo caminho lá em cima. Se a Thaís puder resgatar para mandar aqui para a gente, ou eles perguntarem novamente. Acho que uma pergunta que, quando bati o olho, achei bem legal. Acho que a gente não respondeu. Tem várias outras aqui. Vou aproveitar para mandar um abraço para Ana Carolina, da Cotec, que está nos assistindo. Que legal. A Ana assiste bastante também. E o Geraldão, conhece o Geraldo Foz? Geraldo Kipperfoss. Gente boa. Se tem um cara coração bom no mundo, acho que é esse Geraldo aí. Geraldo. Tem muita gente, mas o Geraldo é especial. Especial esse catarinense aí. Aliás, ele é paranaense. De Paranaguá. Muita gente boa tem nesse mundo aí. João, tem uma pergunta sobre nanotecnologia. Gabriel já fez 2 vezes, Gabriel. Vamos responder. A Guavi faz algum uso de nanotecnologia na produção de ração? Não ainda. A gente tem interesse em vacinas, por exemplo, em algumas coisas desse tipo que possam ajudar. Nós ainda não temos, mas temos. Isso está no nosso radar. Usar todo esse. É um negócio muito novo, ainda caro, mas não tenha dúvida que a gente está olhando para isso, mas ainda não temos nenhuma aplicação prática, não. Tá. Olha só, uma pergunta do Sérgio Almeida, tá sempre com a gente também. Boa noite, João. Sim. Quais as novidades nas linhas para camarão em baixa salinidade? Abraços. Sérgio, nós durante muitos anos produzimos uma ração para baixa salinidade, com íons. E a gente não, apesar de algumas vezes encontrar efeito, na verdade nós não conseguimos o resultado que a gente esperava. Eu acho importante que talvez, na verdade, a gente começou também a pensar em balanço iônico, nas outras rações também passamos a colocar um pouco mais de potássio e magnésio, que era importante. E talvez a gente não tenha encontrado a diferença entre as duas rações, porque a ração normal, digamos, para usar de baixa a alta salinidade, estava corrigida para isso. Depois nós começamos também a encontrar no cultivo de camarão com água salinizada e baixa salinidade, já que salinizada artificialmente, nessas coisas funcionou bastante. Aí chegou um ponto que ficou ruim, porque começou a acumular potássio na água. E aí então causou um desequilíbrio. O magnésio e o cálcio, dos três, né, do balanço iônico, cálcio, magnésio e potássio. Cálcio sempre tem abundância, sempre
o magnésio de certa sumia de alguma forma, mas começou a acumular potássio, isso começou a interferir na qualidade da água. Então nós paramos de fazer ração para baixa salinidade. Ração para alta salinidade nós ainda temos, mas vende muito pouco também. Há uma tendência até da gente acabar parando de fazer. Essa ração é mais cara porque tem mais colesterol, porque nessa situação o camarão demanda mais colesterol, tem mais treonina, tem taurina, que é um aminoácido semi-essencial. Funciona bem, mas as outras rações também acabam indo... É aquilo que a gente conversou também um pouco antes, Giovanni. As fazendas, de uma maneira geral, não estão preparadas para medir essas diferenças no desempenho. Um crescimento um pouquinho menor, 3 dias a menos de cultivo, sabe? Ou 2% de sobrevivência a mais. As fazendas não estão... e não sei se paga também essa diferença. Então, existe diferença? Existe. Existe vantagem? Existe. Mas o custo talvez ainda não se pague porque as pessoas não conseguem medir, avaliar perfeitamente o efeito disso, o resultado. E o negócio é gastar um dinheiro para fazer um pouquinho a mais de dinheiro. Isso é negócio, né? Então, por aí. Acho que mas no futuro talvez a gente tenha coisas um pouco mais especializadas. Com essa intensificação que está existindo, a gente começa a ter gente colhendo resultados e fazendo avaliações e dando retorno para a gente então desenvolvendo coisas mais juntos com os clientes. Perfeito. Pessoal, aproveitem para enviar as últimas perguntinhas. A gente tem mais uns 7 minutinhos de live hoje com o João. João, a gente comentou também, antes de iniciar, sobre a questão da regionalização da aquicultura, alguns polos que estão se desenvolvendo bastante, oeste do Paraná, noroeste paulista, região norte do país, algumas regiões com peixes nativos, os polos tradicionais de carcinicultura do Nordeste também. Qual que é a tua visão com relação a isso? O que grandes polos produtores, a exemplo do Noroeste Paulista, para falar do teu estado aí, trazem de importante para o desenvolvimento da aquicultura? Essa concentração, por um lado, é bom, e agora depois da pandemia, talvez a gente tenha que repensar isso, talvez colocar a produção um pouco mais próxima do consumidor, do mercado. Eu acredito, lógico, quando você tem um polo que produz, então para lá vão indústrias, frigoríficos, indústria de equipamentos, produtores de formas jovens, a própria indústria de ração, se não tem uma fábrica próxima, mas passa a ter gente morando lá e trabalhando e atendendo, assistência técnica, um monte de coisa. O que aconteceu durante essa pandemia do ponto de vista de vender o peixe, né, o camarão? O principal canal de escoamento disso é o food service, são restaurantes, bares e cozinhas industriais e tal. Esses caras tiveram o negócio deles fechados, então as pessoas tiveram que arrumar um outro caminho. Por exemplo, os produtores de peixe no norte e nordeste do país não sofreram tanto, porque eles estão acostumados a vender o peixe deles para feirantes. Muito peixe vai direto, passa por um atravessador, eu não gosto dessa palavra, mas passa por uma pessoa que facilita o negócio entre o produtor e o consumidor. Então eles não tiveram muito problema. Você vai para o lado, para Santa Fé, por exemplo, que é a capital desse polo de produção de tilápia no Brasil, incrível, eles tiveram bastante dificuldade para escoar, porque escoavam através de frigoríficos. Então, consegue estocar um pouco, mas haja capital de giro, mas todo mundo se ajeitou. Então, o que eu acredito que vai acontecer? A produção vai ficar
mais próxima do mercado, então nós vamos ter bastante negócios. Talvez uma grande empresa tenha pequenas pisciculturas próximas a algum mercado. Então nós vamos ter o peixe, o pescado, para não falar o peixe fresco, para ser atendido regionalmente, para um feirante, ou atendimento até para restaurantes, enfim. E vamos ter o peixe processado. As indústrias precisam, então... porque onde que vem... Vamos falar do camarão, por exemplo, que a gente reclama do consumo baixo. O camarão produzido no Brasil vai para as grandes cidades. Você vai para Ribeirão Preto, por exemplo. Rio de Janeiro. Isso, Então, só para Ribeirão Preto você não acha camarão muito fácil. Você vem para Jaboticabal, que é uma cidade de poder aquisitivo razoável, cidade de 80 mil habitantes, mas você não acha camarão para comprar aqui, né? Então a indústria vai ter que fazer um camarão ou fazer um pescado de muito boa qualidade, processado e ter penetração para esses mercados. Em Rondônia não tem camarão. Você acha que as pessoas de lá não gostam de camarão? Claro que gostam, né? Então nós vamos ter produção fresca para vender in natura, ou refrigerado apenas, não congelado, e vamos ter um mercado para congelado. Mas o mercado de congelado no Brasil é mal visto. E a gente precisa, então, infelizmente, trabalhar, mudar essa impressão e começar a oferecer... imagem, né? Exatamente. Então, isso é aí que eu vejo que a coisa vai funcionar. João, a gente tem mais algumas perguntinhas aqui, mas infelizmente a gente está chegando no final da nossa live. A gente vai ter que marcar uma outra. Que bom, boas ordens. Para atender o pessoal. A gente tinha como tema, né, o futuro otimista da aquicultura brasileira. O futuro otimista da aquicultura brasileira. Era o tema de hoje. Então, 2 minutinhos para encerrar, João. Passa uma mensagem aí de otimismo, então, para a gente, para que a gente possa tomar o nosso vinho aí mais tranquilo. Eu sou otimista e eu costumo dizer que com relação a isso, eu sou otimista com fundamento, né? Porque o otimista é otimista por ser otimista. Mas pescado, gente, a produção na água é um negócio... Não é mais do futuro, né? A gente hoje já come mais peixe cultivado do que peixe pescado. Pescados, né? Eu acabo falando peixe, mas eu estou me referindo a tudo, a ato falho isso. Então, o mundo precisa produzir alimentos de maneira eficiente. Não tem nenhum bicho mais eficiente do que os animais pecilotérmicos e os aquáticos mais ainda, porque excretam com facilidade. Quando a gente vai formular uma ração, vai calcular a exigência de energia de um peixe, é muito menor em relação ao peso do que a energia que a gente vai calcular para um frango, que é um bicho extremamente eficiente. Porque o frango precisa se locomover e gasta muita energia para se locomover. O frango precisa manter sua temperatura constante e gasta muita energia para manter essa temperatura constante. Gasta energia para se aquecer e gasta energia para se resfriar. As aves não, mas não é muito caro. Mas você pega um mamífero, a gente ainda, além de tudo isso que a gente colocou, tem que colocar um negócio que chama-se incremento calórico, que é uma energia que é gasta para produzir urina, para excretar nitrogênio. Peixe excreta nitrogênio pelas mucosas, pelas brânquias, com muita facilidade. Produz urina? Produz, sim. Então, é extremamente econômico do ponto de vista energético. E as guerras no mundo são por quê? Por causa de energia. Todas as guerras são problema de energia. Com exceção lá do Oriente Médio, que tem um problema religioso complicado, infelizmente difícil. Mas energia. Então, os organismos aquáticos são fantásticos. E aí, se for falar da variedade que dá para produzir em qualquer ambiente, em qualquer região do mundo é possível produzir, com essas facilidades que a gente está desenvolvendo de fazer produção indoor, né, dentro de uma estufa. Eu vi produção de
João, o Instagram vai derrubar a gente. Que pena, é um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos, um prazer estar com vocês. Obrigado, Giovanni, tuas ordens sempre. Eu que agradeço. Obrigado.